E se eu te dissesse que a missão de Cristo não era, de fato, fundar uma religião? Que tudo o que você aprendeu sobre o motivo pelo qual ele veio à Terra foi distorcido, invertido, transformado exatamente no oposto do que realmente significava? Rudolf Steiner dedicou décadas investigando os arquivos akáshicos, a memória cósmica onde toda a história da humanidade está gravada. E o que ele descobriu sobre a verdadeira missão de Cristo chocou até mesmo seus alunos mais avançados. Porque a verdade é esta: Cristo não veio para ser adorado. Não veio para criar uma religião onde bilhões de pessoas repetissem orações mecanicamente, esperando salvação de fora. Não veio para ser colocado num altar, distante, inalcançável, separado de você por intermediários. Ele veio para que você pudesse dizer duas palavras. Apenas duas palavras que mudariam tudo. Eu sou. Mas antes de te revelar por que essas duas palavras contêm o segredo de toda a sua existência, preciso te mostrar algo que a igreja escondeu por 2000 anos. Algo que, quando você entender, vai mudar completamente a forma como você vê a si mesmo, sua vida espiritual e seu lugar no universo. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você já se sentiu estranho nas igrejas tradicionais? Já sentiu que algo estava faltando nas explicações que te deram sobre Cristo? Que havia uma peça do quebra-cabeça que ninguém te mostrava? Essa sensação não é fraqueza de fé. É sua alma reconhecendo que a verdade completa foi ocultada. Por quase 2000 anos, uma versão incompleta, distorcida, da missão de Cristo foi ensinada às massas. E não foi por acidente, foi deliberado, foi político, foi sob controle, no Concílio de Nicéia, em 325. Bispos se reuniram não para descobrir a verdade espiritual, mas para votar nela. Votaram sobre a natureza de Cristo. Votaram sobre quais evangelhos seriam aceitos e quais seriam queimados. Votaram sobre o que você poderia e não poderia acreditar. E a maior vítima dessa votação foi a gnose, o conhecimento direto do divino que cada ser humano pode ter. Steiner chamou isso de assassinato da gnose, porque enquanto você acredita que precisa de intermediários para chegar a Deus, você permanece dependente, controlável, manipulável. Enquanto você acredita que Cristo é algo distante, separado de você, algo para adorar, mas nunca para se tornar. Você nunca descobre o segredo mais perigoso de todos, que o Cristo está dentro de você, não como metáfora, não como figura de linguagem, como realidade espiritual. Mas calma, porque o que vou te revelar agora vai muito além de interpretações religiosas. Steiner não era teólogo, era cientista espiritual, e ele descobriu algo que muda tudo: a diferença entre Jesus e Cristo. Isso pode parecer estranho se você cresceu ouvindo Jesus Cristo como se fosse um nome composto, como Mateus Felipe ou Ana Beatriz. Mas Jesus e Cristo são duas coisas completamente diferentes. Jesus era um ser humano, nasceu em Nazaré, cresceu, viveu 30 anos como homem, tinha um corpo físico, um corpo vital, um corpo astral e uma essência como qualquer outro ser humano. Cristo é uma força cósmica, uma entidade espiritual da mais alta hierarquia que nunca havia encarnado na Terra antes. Uma força tão elevada que os antigos a chamavam de Logos, a palavra, a razão divina que permeia o universo. E aqui está o que a igreja nunca te contou. Durante 30 anos, Jesus viveu como homem, mas no momento do batismo no Rio Jordão, algo aconteceu, algo que mudou a história do universo para sempre. O Cristo, essa força cósmica, desceu
e se fundiu com Jesus. Por 3 anos, de 30 a 33 depois de Cristo, um ser humano caminhou pela Terra carregando dentro de si a mais alta força espiritual do universo. E tudo o que ele ensinou, tudo o que ele fez, tinha um único propósito. Mas antes de te revelar qual era esse propósito, preciso que você entenda algo sobre você mesmo. Você tem 4 corpos, não 1, 4. O corpo físico você conhece, é o que você vê no espelho, o que o médico examina, o que envelhece e um dia vai morrer. O corpo vital é sua camada de energia vital. É o que mantém seu corpo físico vivo, o que permite que células se regenerem, que feridas cicatrizem, que você tenha memória. Quando o corpo vital se separa do físico, a morte acontece. O corpo astral é onde vivem suas emoções, seus desejos, seus medos, suas alegrias. É também onde ficam gravadas as impressões de todas as suas experiências, não só desta vida, mas de todas as suas encarnações anteriores. E então existe a essência, não o ego, não a personalidade, não o nome que seus pais te deram, a essência verdadeira, a centelha divina, a parte de você que é eterna, que nunca nasceu e nunca vai morrer, que está conectada diretamente à fonte de toda a criação. Os antigos sabiam disso. Os egípcios chamavam de Ka, os hindus chamavam de Atman, os gnósticos chamavam de centelha divina. Steiner chamou de eu superior. E aqui está o segredo que a igreja suprimiu. Cristo veio para despertar essa essência em cada ser humano. Não veio para ser adorado de fora. Veio para ser reconhecido de dentro. Quando Jesus disse, "O reino de Deus está dentro de vós", ele não estava usando figura de linguagem. Estava revelando uma verdade literal. A centelha divina, o Cristo interior, já está em você. Sempre esteve. O problema é que você não sabe. Está adormecido. Esqueceu. E a missão de Cristo era despertar essa lembrança. Pensa comigo. Se a missão de Cristo fosse simplesmente fundar uma religião, ele teria escrito livros, teria criado uma organização formal, teria deixado instruções detalhadas sobre rituais, hierarquias, dogmas. Mas ele não fez nada disso. Ele andou, conversou, contou histórias, curou e repetiu, de formas diferentes, uma única mensagem. Você tem dentro de si o mesmo poder que eu tenho. O reino está dentro de você. Eu e o Pai somos um, e você também pode ser. Isso era tão radical, tão perigoso para as estruturas de poder da época, que ele foi morto por isso. Mas aqui está o que poucos entendem. A crucificação não foi um acidente, não foi uma derrota. Era a parte essencial da missão. Steiner revelou algo que nenhum teólogo tradicional ousa dizer. No momento em que o sangue de Cristo tocou a terra no Calvário, algo aconteceu no plano espiritual que mudou para sempre o destino da humanidade. O Cristo cósmico, essa força que estava dentro do corpo de Jesus, não simplesmente foi para o céu. Ele se fundiu com o corpo vital da própria terra. Isso significa que desde aquele momento, o Cristo não está em algum lugar distante no céu, está aqui, na terra, no campo etérico que permeia todo o planeta. E através desse campo, está disponível para cada ser humano que busca conscientemente. Mas a igreja transformou isso em algo completamente diferente. E se, em vez de ensinar às pessoas que o Cristo reside dentro delas, disponível, acessível, lhes tivessem ensinado que ele está distante, lá no céu, e que precisam de intermediários para alcançá-lo,
Em vez de métodos para despertar o Cristo interior, rituais para adorar o Cristo exterior. Em vez de libertação, dependência. E qual foi o resultado? 2000 anos de humanidade, espiritualmente adormecida, bilhões de pessoas rezando para fora. Quando o poder reside dentro, bilhões esperando salvação. Quando já são divinas, bilhões adorando a Cristo. Quando deveriam estar se tornando Cristo. E não veja isso como blasfêmia, mas como o cumprimento da própria missão dele. Porque quando Jesus de Nazaré disse, as obras que eu faço, vocês farão também, e maiores. Ele não estava exagerando, estava profetizando, revelando o potencial que reside em cada alma humana. Mas isso foi convenientemente esquecido, censurado, suprimido, agora. Talvez você esteja se perguntando, se o Cristo está dentro de mim, por que eu não sinto? Por que não tenho acesso a esse poder? Por que minha vida espiritual parece tão difícil, tão distante, tão frustrante? E essa é exatamente a pergunta certa. Porque existem forças trabalhando ativamente para impedir seu despertar. Rudolf Steiner as chamou de Lúcifer e Ahriman. Lúcifer é a força que te puxa para cima demais, para experiências espirituais dramáticas, visões grandiosas, sensação de superioridade espiritual. É a força que te faz se perder em fantasias místicas, enquanto ignora o mundo físico. Ahriman é a força oposta. Te puxa para baixo, para o materialismo puro, para a negação de tudo o que é espiritual, para o ceticismo que paralisa, para a crença de que você é apenas um corpo físico, num universo sem significado. E aqui está o segredo. Ambas as forças não querem que você encontre o caminho do meio, porque o caminho do meio é o caminho de Cristo. Cristo não é escapismo espiritual, nem materialismo morto. É a integração perfeita. É estar completamente encarnado no mundo físico, enquanto permanece conectado às mais altas realidades espirituais. É transformar a matéria através do espírito, não fugir dela. E esse é o ponto que a maioria das pessoas não entende sobre a missão de Cristo. Ele não veio para te tirar do mundo. Veio para te ensinar a transformar o mundo de dentro para fora. Não veio para que você negasse seu corpo, seus desejos, sua humanidade. Veio para que você santificasse tudo isso através da consciência. O Cristo interior não é algo que você busca fora. É algo que você reconhece dentro. Não é algo que você recebe de um padre. É algo que você ativa através do trabalho interior consciente. E Rudolf Steiner deixou métodos específicos para esse despertar. Métodos que foram praticados por iniciados durante milênios, mas que ele democratizou. Tornou acessíveis a qualquer pessoa disposta a fazer o trabalho. Mas antes de te mostrar esses métodos, preciso te revelar algo mais sobre a verdadeira missão de Cristo. Algo que conecta tudo o que falei até agora. E explica por que esse conhecimento é tão importante para você, hoje, neste momento específico da história. Rudolf Steiner falou sobre isso em 1910. Numa palestra em Berlim que poucos conhecem. Ele disse que a humanidade estava entrando numa era de decisão, uma bifurcação no caminho evolutivo, onde cada alma individual teria que escolher continuar dormindo ou despertar. E ele previu que no século XXI, essa escolha se tornaria urgente. Olhe ao redor. Veja o mundo como está. Tecnologia que deveria libertar se tornou prisão, informação infinita, mas sabedoria quase inexistente, conexão digital constante,
mas solidão espiritual epidêmica. Isso não é acidente. É a manifestação física de forças espirituais em conflito. Ahriman, a força do materialismo, está mais forte do que nunca. Ela se infiltrou em tudo, na ciência que nega o espírito, na medicina que trata o corpo como máquina, na psicologia que reduz a essência à química cerebral, na economia que mede o valor humano em produtividade. E Lúcifer oferece a falsa saída, espiritualidade de consumo. Experiências místicas vendidas como produtos, gurus prometendo iluminação instantânea, práticas espirituais transformadas em entretenimento que faz você se sentir bem, mas não te transforma. Entre essas duas forças, a maioria da humanidade está perdida, oscilando de um extremo ao outro, nunca encontrando o centro, nunca descobrindo o caminho de Cristo. E é exatamente por isso que a verdadeira missão de Cristo foi ocultada. Porque se as pessoas soubessem, se realmente compreendessem que tem dentro de si a centelha divina, que podem acessar diretamente a força cósmica mais elevada, sem intermediários, sem dependência, sem controle externo. Todo o sistema que mantém a humanidade adormecida desmoronaria. A igreja institucional perderia seu poder. A indústria da espiritualidade perderia seus clientes. O materialismo perderia sua narrativa. E milhões de pessoas acordariam ao mesmo tempo. Rudolf Steiner sabia disso. Por isso foi perseguido. Por isso, o Goetheanum, o centro da antroposofia que ele construiu, foi incendiado em 1922. Por isso, suas ideias foram suprimidas, ridicularizadas, marginalizadas. Mas a verdade não pode ser destruída, apenas escondida temporariamente. E agora, mais de 100 anos depois, você está ouvindo isso, não por acidente. Sua alma te guiou até aqui, porque está pronta, porque o momento de despertar chegou. Mas deixa eu ser honesto contigo, o despertar não é fácil, não é prazeroso no início. Não é o que a espiritualidade de consumo te vende. Despertar o Cristo interior significa confrontar tudo em você que resiste à luz. Significa olhar para suas sombras, seus medos, suas mentiras internas. Significa morrer para quem você pensava ser, para nascer como quem você realmente é. Os antigos chamavam isso de iniciação. Era o processo secreto que acontecia nos mistérios do Egito, da Grécia, dos essênios. Candidatos passavam por morte simbólica, desciam ao mundo inferior de si mesmos, confrontavam seus demônios e emergiam transformados. Jesus de Nazaré passou por esse processo. Os 40 dias no deserto não eram apenas jejum. Era iniciação. Era confronto com Lúcifer e Ahriman. Era a preparação final para a missão. E cada ser humano que quer despertar precisa passar por seu próprio deserto. Mas aqui está a boa notícia. Depois do Calvário, você não precisa fazer isso sozinho. O Cristo cósmico, fundido com a terra, está disponível como força auxiliadora. Você não precisa carregar o peso todo. Precisa apenas abrir o canal, estabelecer a conexão, permitir que a força flua. E é exatamente isso que os métodos de Rudolf Steiner fazem. Não são rituais vazios, não são mantras repetidos mecanicamente, são exercícios de consciência que gradualmente purificam os corpos, fortalecem a essência e abrem a percepção para realidades que sempre estiveram lá. Mas você não conseguia ver. Guarda isso com você, porque mais adiante eu vou te apresentar o método específico de Rudolf Steiner para despertar o Cristo interior.
um processo meticuloso, de 3 etapas, que qualquer pessoa pode praticar, que não exige fé cega e que pode ser verificado através da sua própria experiência. Mas antes, eu preciso te revelar o aspecto mais incompreendido da missão de Jesus de Nazaré, algo que explica por que ele teve que morrer, por que a crucificação era necessária e o que realmente aconteceu naqueles 3 dias cruciais, entre a morte e a ressurreição. A crucificação não foi um sacrifício para pagar pelos seus pecados. Essa interpretação, que infelizmente se tornou dominante no cristianismo ocidental, é uma das maiores distorções da verdadeira missão de Cristo. A ideia de que Deus exigiu sangue, de que precisava de uma vítima, de que estava tão zangado com a humanidade, que só o sofrimento do seu próprio filho poderia acalmá-lo. Rudolf Steiner chamou essa interpretação de tragicamente materialista, porque ela pega um evento cósmico, de uma magnitude que desafia a compreensão humana, e a reduz a uma simples transação comercial. Pecado exige pagamento. Jesus pagou. Caso encerrado. Mas a verdade é infinitamente mais profunda e muito mais transformadora. A crucificação era necessária, sim, mas não como um pagamento, e sim como um portal. Deixa eu te explicar melhor. Antes do evento no Calvário, a humanidade estava em um processo de separação progressiva do universo espiritual. A cada geração, a clarividência natural que nossos ancestrais possuíam ia diminuindo gradualmente. As pessoas estavam se tornando cada vez mais presas ao mundo material, cada vez mais esquecidas de sua origem divina. Isso não era uma maldição, era parte do plano evolutivo maior. A humanidade precisava descer totalmente para a matéria. Precisava experimentar a separação completa, para então poder escolher conscientemente retornar ao espírito. Mas havia um problema. Se essa descida continuasse sem intervenção, a humanidade poderia se perder completamente. Poderia se tornar tão identificada com a matéria que esqueceria para sempre sua natureza espiritual. E foi por isso que Jesus de Nazaré veio, não para tirar a humanidade da matéria, mas para trazer o espírito para dentro da matéria, para plantar na própria terra uma semente de consciência cósmica que estaria disponível para qualquer ser humano que a buscasse com sinceridade. A crucificação foi o momento em que tudo isso aconteceu, quando o sangue de Jesus tocou a terra. Não foi uma simples metáfora, foi um evento espiritual real. A força cósmica mais elevada penetrou no corpo vital do planeta. Se fundiu com ele. Tornou-se parte integrante dele. É por isso que Rudolf Steiner disse que a Terra é o corpo de Cristo, não poeticamente, mas literalmente. O campo vital que permeia o planeta carrega agora a frequência do Cristo cósmico, e qualquer ser humano, em qualquer lugar do mundo, que direciona sua consciência para dentro, com a intenção correta, pode acessar essa frequência. Mas aqui está o que torna isso ainda mais extraordinário. Os 3 dias entre a crucificação e a ressurreição. A tradição cristã trata esses dias como um intervalo, como se Jesus estivesse simplesmente esperando para ressuscitar. Mas Rudolf Steiner revelou que nesses 3 dias, Jesus estava realizando a parte mais crucial da sua missão. Ele desceu ao mundo dos mortos, não como punição, mas como libertação. Pensa no que isso realmente significa. Bilhões de almas que haviam morrido ao longo da história humana estavam presas no que os antigos chamavam de Hades, Sheol, o mundo inferior,
Não porque fossem más, mas porque a conexão com as esferas superiores havia se perdido completamente, que não havia caminho de volta. E durante 3 dias, Jesus percorreu esse mundo sombrio, trazendo luz para onde só havia escuridão, abrindo um caminho que antes não existia, possibilitando que as almas dos mortos pudessem continuar sua evolução em esferas mais elevadas. Isso não é um mito, é uma descrição de um evento espiritual real que Rudolf Steiner investigou diretamente nos arquivos akáshicos. E aqui está a conexão com você. O mesmo caminho que Jesus abriu para os mortos, ele abriu para os vivos. A mesma força que libertou almas do mundo inferior pode libertar você de suas próprias prisões internas, dos padrões destrutivos que te prendem, das mentiras que você acredita sobre si mesmo, das limitações que parecem impossíveis de superar. Porque o Cristo interior não é algo separado do Cristo cósmico, é a mesma força. A diferença está no ponto de acesso. O Cristo cósmico está disponível através da Terra, através do campo vital do planeta. O Cristo interior está disponível através do seu próprio eu superior, através da centelha divina que já está em você. E quando você conscientemente conecta os dois, quando você alinha seu eu interior com o Cristo cósmico exterior, algo extraordinário acontece. As barreiras entre você e o divino começam a se dissolver. Não porque você conquistou algo, mas porque você reconheceu o que sempre foi verdade. Lembra do que eu falei sobre as 2 palavras mágicas? Eu sou. Essas são as palavras mais poderosas que um ser humano pode pronunciar. Não como uma afirmação do ego, mas como um reconhecimento da centelha divina. Quando você diz, eu sou, com plena consciência do que isso significa, você está ecoando o nome que Deus deu a si mesmo. Quando Moisés perguntou quem era aquele que o enviava, eu sou o que sou, a pura existência, a consciência sem objeto, o ser antes de qualquer predicado. E Jesus veio para que cada ser humano pudesse dizer isso, não como uma blasfêmia, mas como uma herança divina finalmente reconhecida. A igreja transformou isso em crime, em orgulho, em pecado, porque a igreja precisava de fiéis, não de seres despertos, precisava de ovelhas, não de cocriadores, precisava de dependência, não de soberania espiritual. Mas Jesus de Nazaré não fundou a igreja. Jesus fundou uma possibilidade. A possibilidade de cada ser humano acessar diretamente o divino, que já está dentro de si. E agora eu vou te mostrar como fazer isso. Rudolf Steiner deixou vários métodos valiosos, mas existe um que é particularmente poderoso para despertar o Cristo interior. Um processo de 3 etapas simples que qualquer pessoa pode praticar, que não exige crença prévia e que se prova pela sua própria experiência. A primeira etapa é a observação do pensamento. Parece simples, mas é revolucionária. Você se senta em silêncio, fecha os olhos e observa seus pensamentos, não para controlá-los, não para julgá-los, apenas para observar. No início, você vai perceber o caos absoluto, pensamentos surgindo do nada, conectando-se a outros, criando cadeias infinitas de associações. É como se a sua mente tivesse vida própria, completamente fora do seu controle. Mas conforme você pratica, algo muda. Você começa a perceber que existe algo em você que está observando os pensamentos, algo que não é os pensamentos.
algo que permanece quando os pensamentos passam. Esse observador é o início da percepção do eu superior. Os pensamentos vêm do corpo astral, das impressões acumuladas, das memórias, dos desejos, mas o observador vem de algo muito mais profundo, vem do eu verdadeiro, da centelha divina. Rudolf Steiner recomendava começar com 5 minutos por dia. Parece pouco, mas é suficiente para iniciar a transformação. Porque cada vez que você consegue se colocar na posição de observador, você está fortalecendo a essência superior. Está criando um espaço de consciência que não é dominado pelo corpo vital. A segunda etapa é a revisão do dia. Toda noite, antes de deitar, você revisa seu dia, mas não na ordem normal, na ordem inversa. Começando pelo momento presente e voltando até o instante em que você acordou. Isso parece um detalhe, mas é profundamente importante. Quando você revisa na ordem normal, você está simplesmente reativando as mesmas sequências de pensamento que já viveu. Está reforçando os padrões, está repetindo, como um disco riscado. Mas quando você revisa na ordem inversa, você está forçando sua consciência a trabalhar de forma diferente. Está quebrando o automatismo. É como aprender a andar de bicicleta ao contrário. Está criando uma perspectiva de observador, que consegue ver os eventos sem estar preso neles, sem ser engolido pelas emoções. E mais, a ordem inversa imita a experiência que a alma tem após a morte. Quando revê toda a vida, antes de seguir para esferas superiores. Ao praticar isso diariamente, você está preparando sua consciência para estados mais elevados de percepção, como um atleta treinando para as Olimpíadas espirituais. A terceira etapa é a meditação do Cristo interior. Depois de praticar a observação do pensamento e a revisão do dia por algumas semanas, você adiciona este elemento. Você senta em silêncio, encontra o espaço do observador interno e então direciona sua atenção para o coração. Não o coração físico, o músculo pulsante, mas o centro espiritual que fica naquela região, o ponto de conexão com o divino. E ali, você mantém a consciência enquanto internamente declara, com convicção: o Cristo vive em mim. Eu e o Cristo somos um, não como um pedido, como quem implora por uma graça, não como uma esperança vaga, algo que talvez aconteça um dia, mas como reconhecimento de algo que já é verdade, uma realidade latente esperando para ser despertada. No início, você vai sentir que está apenas repetindo palavras. Vai parecer vazio, mecânico e sem significado, como uma ladainha sem alma. Mas se você persiste, algo começa a mudar, aos poucos. A declaração deixa de ser palavras e se torna experiência. Você não está mais afirmando algo exterior. Você está reconhecendo algo interior. E quando isso acontece, você entende o que Jesus de Nazaré quis dizer com "o reino de Deus está dentro de vós". Não é metáfora, não é uma figura de linguagem, é endereço, é a sua verdadeira morada. Agora, preciso te dizer algo importante. Este conhecimento que você acabou de receber não está disponível na maioria dos lugares. É como procurar uma agulha num palheiro. A antroposofia foi sistematicamente marginalizada, ridicularizada, suprimida, como se tentassem abafar um grito de liberdade. Rudolf Steiner foi pintado como um místico excêntrico, um sonhador delirante. Suas ideias foram descartadas sem investigação séria. E isso não foi coincidência.
porque este conhecimento liberta. E sistemas de controle não querem pessoas livres. Querem dependentes, como ovelhas seguindo o rebanho. Querem seguidores, marionetes nas mãos do poder. Querem consumidores de espiritualidade, viciados em gurus e promessas vazias, não praticantes de transformação, alquimistas da própria alma. Cada vídeo que faço sobre Steiner é um ato de resistência espiritual. É como acender uma vela na escuridão. É trazer à luz verdades que foram deliberadamente escondidas. É oferecer a você ferramentas que deveriam ter sido sua herança desde o nascimento. O direito de florescer em sua totalidade. E se isso ressoou com você? Se você sentiu que algo aqui tocou uma verdade que você já sabia, mas tinha esquecido. Um chamado ancestral. Eu preciso da sua ajuda. O Super Thanks ali embaixo não é só um botão. Não é apenas um gesto de gratidão. É uma declaração. É você dizendo, esta verdade precisa continuar sendo compartilhada. Este conhecimento precisa chegar a mais pessoas. Esta resistência espiritual merece apoio. Quando você clica naquele coração dourado, você não está apenas apoiando um canal, está se tornando co-guardião de um legado que quase foi perdido. É como proteger uma semente rara da extinção. Está ajudando a manter viva uma chama que forças poderosas tentaram apagar. E mais do que isso, você está fazendo uma escolha. Está escolhendo ser parte do despertar, não do adormecimento. Está votando com sua ação por um mundo onde a verdade espiritual está disponível para todos, não controlada por poucos. Uma democracia da alma. Mas mesmo que você não possa apoiar financeiramente agora, há algo que você pode fazer que é igualmente poderoso. Praticar. Conhecimento sem prática é entretenimento espiritual. É como ler um livro de receitas sem nunca cozinhar. É sentir-se bem por alguns minutos e depois voltar ao mesmo de sempre. A verdadeira transformação só acontece quando você coloca em ação o que aprendeu. Quando você se torna o alquimista de sua própria vida. Então eu te desafio. Escolha uma das 3 práticas que expliquei e comece hoje. Não amanhã. Não quando tiver tempo. Agora. 5 minutos de observação de pensamento. Como um sentinela vigiando a porta da mente. Ou uma revisão do dia antes de dormir. Destrinchando os eventos como um detetive. Ou uma meditação simples no coração. Como um farol guiando você para casa. Faça isso por 21 dias consecutivos. É o tempo que o corpo vital leva para começar a criar novos padrões. É como plantar uma semente e regá-la até germinar. Menos que isso. E você está apenas experimentando. Como um turista de passagem. 21 dias. E você está transformando. E durante esse processo, preste atenção aos sinais. Sincronicidades que começam a aparecer, como um mapa se revelando. Pessoas certas no momento certo, como anjos disfarçados. Oportunidades que surgem do nada, como presentes do universo. Sonhos mais vívidos, mais significativos, como mensagens de outras dimensões. Uma paz sutil que não depende de circunstâncias externas, como um oásis no deserto. Esses são os primeiros sinais de que o Cristo interior está despertando. Não são provas para os outros. Não espere aplausos ou reconhecimento. São confirmações para você. E aqui está o que eu quero que você entenda. Você não está apenas melhorando sua vida. Você está participando de algo muito maior. Steiner disse que o destino da humanidade seria decidido neste século,
que a bifurcação entre adormecimento mecânico e despertar consciente chegaria ao seu ponto crítico. O momento da grande escolha. Olhe ao redor. Veja o mundo. Observe as notícias e me diga se ele estava errado. A escolha que você faz, agora, neste momento, não é apenas sobre você. É sobre o campo coletivo. É sobre a frequência que a humanidade está emitindo. É sobre o futuro que estamos criando juntos. Cada pessoa que desperta adiciona luz ao mundo. Não metaforicamente, literalmente. O campo vital da Terra responde à consciência humana. Quando mais pessoas acordam, o campo se eleva, como uma maré crescente. Quando mais pessoas adormecem, ele se densifica, como um pântano sombrio. Você não é impotente. Você é inacreditavelmente poderoso. Mais do que jamais te disseram. Acredite nisso. E a verdadeira missão de Cristo era exatamente essa: revelar a você o poder que você sempre teve. Não dar algo que você não tinha. Mostrar o que estava escondido. O tesouro em seu interior. Não salvar você de fora. Despertar o Salvador que está dentro. Eu sou. 2 palavras. O segredo de toda a existência. A herança que foi roubada de você por 2000 anos. Uma chave para destravar seu potencial infinito. A verdade que Cristo veio revelar, não? Agora você sabe. A pergunta é, o que você vai fazer com isso? Comenta aqui embaixo. Jesus de Nazaré veio para ser adorado ou para despertar o Cristo em nós? Quero ver sua resposta. Quero saber se você está pronto para aceitar essa responsabilidade sagrada. Quero saber se você entendeu que adoração sem transformação é apenas mais uma forma de dormir, um sono profundo da alma. E se você ficou até aqui, se algo em você reconheceu a verdade nessas palavras, saiba que isso não foi acidente. Sua alma te trouxe até este momento. Você estava pronto para ouvir. Agora, a jornada começa.